estejam bem. É uma alegria para mim estar aqui novamente. Não sei quanto tempo faz que eu vim aqui, mas parece que faz muito tempo, né? Agradeço a energia dessa casa, de cada coração, e eu sei que eu sempre lembro e sei que sempre saio daqui abastecido de tantas coisas boas que vocês têm aqui, né? E esse é o mérito todo de vocês. Parabéns mesmo. Todo edifício, a gente olha o edifício para casa, para uma residência e vê muitas vezes como ela é bela, né? Mas existe um ponto em qualquer residência, em qualquer casa, em qualquer edifício que não pode ser esquecido, que é a base, o alicerce. E eu queria, antes de ir direto ao ponto hoje, falar um pouquinho dessa base. Porque sem a base, o que seriam das casas? Né? Sem o alicerce ali, né? Lembra da história dos 3 porquinhos? Não é? O vento ia levar, a chuva ia levar junto também. Então a base. E para que a gente viva bem, a gente precisa cuidar da base. Da mesma forma que os que entendem de plantas sabem que a raiz precisa ser cuidada. Eu posso podar ele quase inteiro, mas a raiz firme resiste a quase tudo. Nós precisamos cuidar muito da raiz. E eu me refiro aqui à visão de mundo que nós temos a alegria de ter. Nós não, eu, todos nós, né? Que estão presentes em todas as religiões do mundo, que precisam ser entendidas como um presente do Pai, para que a gente entenda a nossa caminhada, para que a gente entenda o que nós estamos fazendo aqui, para que serve a vida, por que as coisas acontecem, por que tudo é como é, por que eu sou como sou. Tudo isso começa na base. Todo entendimento, todo sentido e significado que a gente percebe nas coisas precisa de uma base firme, onde nós tenhamos convicção. Mesmo que a gente teste essa base, esse alicerce de vez em quando, esse é bom, né, para ver o quanto ele está firme, é bom dar uma verificada no alicerce, né? Ele é fundamental. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de poucos itens, poucas questões que fazem esse alicerce tão especial. E eu parto do Cristo. Eu acho que nada do que eu vou falar está ausente da sabedoria que o nosso Mestre nos deixou como caminho mesmo para que a gente saiba viver. A primeira grande coisa que precisa estar presente em nossos alicerces, que eu considero fundamental, eu esqueci de dizer, tudo que eu vou falar é passível de discussão, tá? Desconfiem do que eu vou falar, tá? Pode não ser verdade, possivelmente não é uma verdade inteira, claro, né? É apenas a minha forma de entender a vida, e eu peço que vocês se submetam o que eu vou falar aos critérios de vocês, à lógica de vocês, ao bom senso de vocês. Combinado? Muito bem. Então, a primeira grande coisa que eu acho que é fundamental neste alicerce é a convicção de que nós somos amados pelo Pai. Precisamos começar daí. Esse alicerce seria frágil se a gente não trabalhasse para fortalecer dentro de nós essa convicção. Não uma fé apenas, não uma crença simples, mas uma certeza. Porque se eu acredito hoje, eu posso não acreditar amanhã. Mas se eu sei, eu sei. Não dá para não saber andar de bicicleta. Certo? Eu sei. Incorporou-se a mim. Se tornou uma verdade, uma realidade em mim. Será que o amor do Pai por nós se tornou uma realidade para nós?
É algo a trabalhar, é algo a se pensar e é algo que precisa, no meu entendimento, se consolidar dentro do nosso alicerce. Porque se isso for uma realidade, uma série de questões são resolvidas. Vou citar apenas poucos exemplos. Primeiro, se eu sei que eu sou amado pelo Criador de tudo, pelo amor infinito, o meu medo quase desaparece. Porque Ele cuida de mim. Talvez não cuide como eu penso que cuide. Fazendo por mim, me poupando o que eu preciso. Não, Ele não faz assim. Ele me dá tudo o que eu preciso, mesmo que eu não goste. É um amor maior que o nosso. E precisa ser compreendido. Mas é um amor realmente acolhedor. Realmente consolador, pacificador, realmente acalma as nossas angústias, os nossos medos, as nossas inseguranças, porque ao nos amar nesse ponto, nesse nível, nessa grandeza, Ele supre tudo que não sei, tudo que preciso. Então, me parece uma das coisas mais importantes para a gente ter convicção. Tudo bem? É bom para alicerce esse ponto? Bom. Segundo ponto, mais relativo a mim agora, a cada um de nós. Quem somos nós? Então, precisamos saber nessa história. Nós somos filhos deste amor. Filhos deste Pai, deste Criador. E isso é muito significativo, porque dizem que filho de peixe, peixe é. Isso significa que nós temos dentro de nós as características do divino. Não digo que somos como Ele, porque não somos filhos dele. Mas o material do qual nós fomos feitos é divino. O material do que somos feitos é de imensa qualidade. Por isso rejeito completamente a ideia que sejamos inferiores. Até porque falar de inferioridade é falar de comparação. Nós somos certamente aprendizes, ainda profundamente ignorantes, mas aprendizes. Apenas aprendizes. E ignorância não é defeito. Certo? Porque é uma condição passageira, facilmente não, resolvível. Nós conseguimos resolver a nossa ignorância. É só aprender. E a vida nos ensina. Filhos de Deus, amados, que é o primeiro item, filhos de Deus, imortais. Não podemos esquecer dessa parte, que eu consideraria já o terceiro dos mais importantes itens. A partir do momento que o Pai nos fez, nunca mais deixaremos de existir. Nunca mais deixaremos de pensar nem sentir. Nunca mais. Isso resolve um monte de outros problemas que nós temos. Quer ver um? Quando a gente pega o amor do Pai e a nossa imortalidade, a nossa qualidade, o material que a gente é feito, a gente não pode mais falar nunca mais. Não pode. Nunca mais meu sonho vai se realizar. Não é verdade. Nunca mais vou encontrar tal pessoa. Não é verdade. Nunca mais eu vou conseguir resolver isso. Vai sim. Nunca mais vou consertar essa bobagem que fiz. Nós temos tempo. O tempo, quando eu penso nisso, me parece uma das maiores expressões do amor do Pai. Porque como o tempo, nada é irremediável. O que é irremediável se eu tenho todo o tempo?
Nada. Tudo eu consigo resolver. Se eu não conseguir hoje, conseguiria amanhã, ou depois da manhã, ou um dia. Se não deu certo agora, se não foi como eu quis, se eu não consegui aprender tudo, se eu não consegui resolver, se eu fiz bobagem, o tempo me espera. Sem pressa. E ainda sendo amado no processo pelo Pai. E por fim, eu colocaria, só para a gente não se alongar, a ideia de que a nossa vida aqui, do jeito que a gente está, ou seja, encarnado, ou seja, com o corpo, e eu uso essa expressão de propósito, tá? A nossa vida com o corpo. Porque há uma vida sem o corpo. Mas ele é muito importante. Ele funciona como um uniforme exigido para entrar na escola. Hoje ainda exige? Tem uniforme para entrar na escola hoje em dia? Tem? Ótimo. Senão não entra. Aqui também é assim. Nessa escola só entra com esse uniforme. Tá ok? E não foi sem razão que eu falei que aqui é uma escola. Para que servem as escolas? Para a gente aprender. Porque a vida, ao nos criar simples e ignorantes, nos permite crescer até a sabedoria maior, até perto do Pai, até desenvolvermos toda a grandeza que o Pai colocou dentro de cada um de nós. Então, a vida encarnada com o corpo, ela serve como escola. E isso resolve um outro monte de problema, que é, por que as coisas acontecem comigo? E a gente vive se perguntando, né? Meu Deus, dá tudo errado comigo. Meu Deus, tudo está contra mim. Nada dá certo. Vocês já ouvem isso, né? Espero que vocês só ouçam, mas nunca digam. Todas essas frases talvez não precisem serem ditas, nem pensadas, quando a gente compreende que escola é essa, como ela funciona, como que esse desenvolvimento dessa nossa grandeza funciona, né? E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, inclusive. Já acabei os alicerces. São suficientes, não são? Já resolve um monte de problema, não é? Um monte de dor não precisa ser vivida, não precisa ser chorada, nem tantos medos, só uns pouquinhos, os menorzinhos. E eu gostaria de conversar com vocês, porque por enquanto só eu estou falando, então não é uma conversa ainda, mas eu gostaria, peço, que a partir de agora a gente converse. Vocês falem, eu falo, tá bom? Muito bem. Então, aproveitando essa última questão que eu coloquei, que nós vivemos com o corpo na escola, e que o corpo é uniforme, e que ele tem um caminho e não tem outro, eu queria colocar uma afirmação para vocês, para a gente conversar. Uma afirmação difícil de ser engolida. Mas não é para ser engolida, é para ser compreendida. Uma afirmação que nos choca, normalmente. Uma afirmação, às vezes, que a gente até se revolta, sabe? Uma afirmação, como eu disse, difícil. E eu quero saber o que vocês acham. Eu queria que a gente conversasse sobre ela. Primeiro, o que vocês acham dela. E segundo, o que a gente vai fazer com ela. Tá bom? A afirmação é a seguinte: tudo é a palavra mais importante dessa frase, tá? Tudo o que acontece em nossa vida é útil para nós. Ponto final. Uma frase difícil, né? Ser engolida, né? O que vocês acham dela? Algumas perguntas que eu mesmo posso fazer para a gente conversar. Ela é verdadeira, essa frase? Deve ser para os outros, né?
Para dizer para os outros é ótimo. Ótimo. Começamos bem a nossa conversa. Para dizer para os outros é uma boa frase, não é? Certo, mas quando é conosco, aí a coisa fica feia. Não é uma frase difícil para nós? E falar para os outros não importa. Não importa. Sabe por quê? Não que a gente não deva falar. Mas tudo aquilo que é importante precisa ser para nós. É a mesma coisa de você ter um remédio maravilhoso e só entregar para o outro e nunca tomar. Não podemos fazer isso conosco. Nós temos que tomar o remédio. Ele às vezes é bem amargo, mas ele cura. Então ele vale a pena. O amargo dele é menor que a dor que a gente vive. Mas você disse muito bem. É uma frase bonita, né? Bonita frase, né? Boa para uma conversa, né? Mas enquanto a gente está vivendo algumas vivências mais complexas, e a gente lê essa frase, ou alguém nos diz, ou eu digo para mim mesmo, não é? Porque se ela é verdadeira, ela é remédio. Lembra? A verdade nos libertará. Libertará do quê? Da dor, gente. Da dor que nasce da nossa ignorância. Da dor que nasce da nossa ignorância, porque a nossa ignorância, e veja, insisto, ignorância não é defeito. O nosso não saber faz com que a gente sofra. Porque imagine, olha só, vou contar uma história. Imagine que existe uma criança de 5, 6 anos e o pai ou a mãe fale para ele: olha, você vai ter que fazer uma cirurgia, filho. E a criança se ajusta. Primeiro que ela não sabe direito o que é uma cirurgia. Nunca viveu isso. Olha, essa cirurgia vai consertar um negocinho dentro de você. Você vai ficar ótimo, vai poder andar, tal. Vai viver uma vida normal. O não saber das coisas que a criança tem faz com que ela chore, se assuste, não durma, tenha medo. Os pais estão tranquilos, os médicos estão tranquilos, porque eles sabem que não é grave, que vai ter anestesia, que em 3 dias vai estar brincando. Mas ele não sabe. E esse não saber, essa ignorância, faz com que ele sofra. Por quê? Porque ele não entende. Ele se pergunta: por que eu tenho que viver isso? Por que eu tenho que passar por isso? Onde está a justiça? A criança de 6 anos não pergunta isso, né? Mas a gente poderia perguntar: mas por que uma criança tem que passar por isso? Mas é o que vai curar. Não vale a pena, gente? Fazer uma cirurgia para curar? Vale ou não vale? Vale. Será que a vida não está fazendo algumas cirurgias em nós para nos curar e a gente esperneia? E a gente sofre tremendamente. Por quê? Porque não entende. Vai nos curar. Será que o Pai não está no nosso ouvido constantemente diante de situações muito difíceis da vida, falando assim: calma, filho, vai passar, vai valer a pena, vai te curar? Será que Ele não está falando isso? E a gente não está ouvindo? Será? Pode ser, né? Grandes chances, né? Será que a gente não poderia, então, confiar nele? Temos motivos para não confiar nele? Não? E por quê? Além da ignorância? Então por que a gente não confia?
a gente abre o envelope do exame, antes de abrir o envelope do exame, a gente está tremendo. Nem dormiu, inclusive. Fez o exame, demora uma semana. Ai, meu Deus, vou ficar uma semana sem dormir. Por quê? Cadê o amor dele, que está lá no alicerce, que cuida de tudo, que nos sustenta? Cadê a convicção de que nós temos uma grandeza dentro de nós, capaz de viver tudo que a vida nos dá? Cadê? Oi? Nesse caso, esse tudo que nos ocorre, tem duas variantes, né? Não sei, pai. Uma, que é o que nós merecemos, para acabarmos um pouco do orgulho, da presunção, da nossa vaidade. E a outra pode ser por não estar no momento, naquele local onde poderíamos ocorrer algo pior. Então ele nos coloca duas formas de entendermos, né? Através do amor ou da dor, né? Mas, perfeito. Mas acima dessas questões que você colocou muito bem, todas as questões são úteis para nós. Podemos aproveitá-las para aprendermos a sermos felizes. Podemos? Então tá bom. Mas a gente só aprende depois que a situação passa, depois que ela se resolve. Ou seja a enfermidade, ou seja o momento difícil. Mas naquele momento que nós, terráqueos, estamos passando por um momento difícil, a gente não consegue ainda entregar tudo nas mãos do Pai. Porque a gente é imediatista, a gente quer a solução na hora. Você disse quais são os pontos que a gente tem que mexer. Você disse muito bem. A gente precisa mexer em algumas coisinhas dentro de nós. O imediatismo, por exemplo. Quero agora. A gente precisa aprender que existe o tempo das coisas. Nós não chegamos em frente da mangueira e brigamos com a mangueira porque a manga está verde, né? Alguém faz isso aqui? Em Bauru acho que fazem, mas aqui acho que não. Ninguém faz isso. Por quê? Porque a gente já entende que ela tem o tempo dela, que dá mangas no final do ano. Certo? Então, as coisas vão se resolver. Bem, a gente tem que pensar também o que é resolver as coisas, né? Porque o nosso resolver normalmente não é igual ao do Pai. Normalmente não é. Por quê? Porque nós, como terráqueos, infelizmente acreditamos que só somos daqui. E a gente se esquece que nós não somos daqui. Que aqui é uma escola, eu moro lá em outro lugar, eu moro na minha casa, que não é aqui. E a gente acredita, esse é um problema gravíssimo, a gente acredita que a gente é daqui. Isso causa tantas lágrimas. É como se um aluno fosse para a escola. Eu acho que tinha um tempo que a gente ficava internado na escola, né? Os internatos, né? Quem sabe, não sei, alguém ia para lá e esquecia que tinha uma casa. Então, faz tanto tempo que eu estou aqui que eu esqueci que eu tenho uma casa. E eu acho que a minha vida é esse internato. Não é. Não é. Aqui é só para a gente aprender. Tudo aqui tem uma característica específica, especial. Tudo aqui é passageiro. Tudo. E nós sofremos quando a gente se esquece disso. Por que a gente esquece disso? Alguém consegue me dizer? Porque se distrai, né? Com tantas possibilidades que existem, a gente perde o foco no que deve fazer. Ouviram? Porque a gente se distrai com tantas coisas aqui, porque tem bastante distrações, de fato, nesse mundo. E perde o foco, esquece de lembrar ou de descobrir por que eu estou aqui. O que eu vim fazer aqui? É como se o patrão mandasse você para Bauru, vai lá, passa no fórum, passa não sei o que. Aí a hora que ele chega em Bauru, ele fala, nossa, o que eu vim fazer aqui mesmo? E fica lá passeando o dia inteiro, vai no shopping, e não sei o que, e no final do dia volta.
Acontece muito. Uma criança no parque de diversões se distrai, só vai lembrar da mãe na hora que sentir dor, sentir medo. Sim. Então, bem, voltamos à frase. Queria ouvir mais vocês, tá? Ótimo. Tudo o que acontece conosco nessa vida, em qualquer lugar, é útil. Por que a gente tem... Bem, parece que vocês concordam. Alguém discorda? É útil? É útil. Útil quer dizer aproveitável. Útil quer dizer que a gente pode extrair um benefício. Útil quer dizer que é importante que aconteça as coisas úteis. Muito bem. Qual a nossa dificuldade? Porque mesmo sendo útil, a gente preferia que não fosse. Não, a gente preferia, não é que não fosse útil, que não acontecesse. Sim. Não fosse que não coisa útil se ela for boa. Não, se ela for fácil. Aprender pela dor a gente não quer. Não, deixa eu mudar a sua frase, me permita. A gente gostaria que fosse útil, mas que fosse fácil. Porque para nós o que é bom é o que é fácil. Tá certo? Para nós o que é bom é quando é do jeito que a gente quer. A gente vive isso lá em casa. Pega a criança que está brincando, 4 anos, 5 anos de idade, brinca, adora brincar, tal, com carrinho, com boneca, com terra, tal. Um dia, o pai e a mãe chegam assim: hoje você não vai brincar. Não, por quê? Vai na escola, chora, fica com febre, né? Fica com febre, dá dor de barriga, faz xixi na cama, né? Aquele escândalo. É ruim para ele na escola? Ele vai na escola com tudo isso? Ah, vai. Quando ele tiver 30 anos, ele te agradece. Ou não? A maioria eu acho que agradece, você vai ver. Desconhece. Ou seja, nessa posição, nós adultos que conhecemos um pouco mais, que entendemos um pouco mais, filho, você vai de qualquer jeito. Ah, não quero, problema seu. É bom, é importantíssimo para você. Você vai ser infeliz se não for. O pai faz a mesma coisa com a gente. Porque ele que é o adulto, né? Nós não. É ele que fala, ó, vai para a escola, lá vai ter um monte de exercício. Nenhum você sabe fazer. Porque eu vou na escola para aprender o que eu já sei. Por isso que viver é difícil. Porque eu preciso aprender o que eu não sei. Mas, sabe qual que eu acho qual que é o grande problema nosso? A gente pensa que aqui é parque de diversão. E aí você imagina você ir para uma escola tendo certeza que é parque de diversão. É muito frustrante. Aí acontece um problema, que a gente chama de problema, que você tem que resolver, você sofre. Esperneia. Eu não quero viver assim. Deus, por que o Senhor me persegue? Meu Deus, a minha vida está toda errada. Não estou criticando, porque eu compreendo as nossas dificuldades, são minhas também, mas é assim que a gente age. E o Pai está fazendo exatamente o que nos é extremamente benéfico. Mas filho, eu preciso que você faça exercício para você aprender a matemática, português, a viver. Se exercício não dá para aprender, você tem que escrever A, B, C, D, senão você não vai ser alfabetizado. Ah, mas dá trabalho. Dá trabalho. Ah, mas eu queria brincar. Lamento. Por isso que Deus não nos pergunta. Ah, você quer que o exercício de amanhã? Ele não pergunta, ele... Sabendo exatamente qual é o exercício que a gente precisa, Ele nos dá o exercício que a gente precisa e que somos capazes de aprender. Porque Ele não é louco né, de nos dar um exercício que nós não tenhamos a menor condição de compreender. Então, as resistências a esta realidade estão todas dentro de nós. Nós criamos uma expectativa sobre a vida que é
imatura, que não condiz com a realidade, nem com as nossas necessidades. Para que a gente seja feliz, nós precisamos da vida que a gente tem. Ela pode melhorar? Muitíssimo. Sabe como? Quando a gente a aceita. Mas não aceita acomodamente. Não a aceita porque se rendeu. Não aceitá-la para deixar a vida me levar. Não. Aceitá-la querendo aprender com ela. Querendo que ela me transforme. Porque o objetivo dela, eu preciso ter convicção, é me tornar feliz. Porque eu não sou feliz. Não quanto poderia. Mesmo que sejamos muito felizes, estejamos muito bem, o Pai tem muito mais para nós. A felicidade que a gente consegue, que a gente já conseguiu, é pouca. Há mais felicidade à nossa espera. Mas para isso, nós precisamos ampliar nossa visão. Nós precisamos compreender mais. Confiar mais. Estar disposto às transformações da vida. E o que traz as transformações da vida? As coisas da vida. As vivências da vida. O que acontece em nossa vida. E o Evangelho diz, o Cristo diz, que quando a gente abraça com vontade, com disposição, com aceitação, com coragem, com confiança, os eventos da vida, dói menos. Porque não há a revolta, que dói muito, que machuca, que rala o coração. Não há o medo, porque nós nos sentiremos amparados pelo professor, que é o Pai. Eu estou vivendo isso para aprender algo que eu não sei, e valerá a pena. Saber disso, ter essa convicção, é muito motivador. Se vale a pena, vamos lá. É trabalhoso, mas vai ser muito bom. Então você vai. E vai com outra disposição. Vai sem medo, ou com menos medo. Vai convicto de que você não é uma folha ao vento. Que o vento não está te jogando para cima esperando cair. Você é amado de uma forma incompreensível, de tanto que é, com requintes de sofisticação, de cuidados, para que a gente tenha o amparo necessário, a ajuda necessária, a lucidez necessária, se a gente seguir minimamente o que o Cristo nos orienta. O velho orai e vigiai, o velho busque o Pai, e talvez um dos mais importantes, é claro que eu não disse todos, mas o mais importante, que mais me toca: vinde a mim, os aflitos, e eu os aliviarei, porque sou manso de coração. Será que a gente tem sabido ir até Ele? Será? Porque essa é uma condição. Ele está à disposição. Vinde a mim, eu estou aqui. Mas é preciso ir. É preciso que a gente saia de um lugar, de uma condição, de uma disposição, e tenha outra. A disposição de buscá-lo. Não que ele seja orgulhoso e exija que a gente peça. Evidentemente que não. Mas porque o que ele pede é uma condição de abertura íntima, para que ele tenha um lugar para colocar o seu consolo, para que a gente chegue para ele e diga: o Senhor sabe me consolar, eu nada pedirei, eu não vou exigir como eu quero o consolo, que normalmente a gente faz, porque nas nossas orações a gente pede algo que nós queremos, tá certo isso? Especificamente, eu quero isto. Se não for isso, não serve. Isso não é uma exigência? É, gente?
essa condição de exigir, a criança exigindo para o pai, o que não sabe exigindo ao que sabe que nos ama. E não tem problema nenhum exigir, contanto que a gente exija o que é bom para nós. Mas a gente não sabe o que é bom para nós, não temos visão suficiente. Por isso que a gente pode pedir tudo para o Pai. Jesus já deu a dica: o que pedires ao Pai em meu nome, sereis atendido. Esse é o segredo. Eu posso pedir qualquer coisa, contanto que seja em meu nome. O que é isso? Uma frase? Ó Deus, eu estou pedindo em nome de Jesus aquilo. Não, não é assim. Que fácil, né? Delícia. Delícia. Não. A gente precisa descobrir o que é pedir em nome de Jesus. Tem um segredo aí, um aprendizado. Porque o que pedimos em nome dele será atendido. Palavras de Jesus. Nós precisamos aprender até a pedir. E se não quisermos pedir, podemos fazer como Maria: faça-se em mim a sua vontade. Não foi assim que ela disse? Ela nada pediu. Ela quase disse assim: olha, eu não sei o que é bom que eu peço. Então, Senhor, que sabe de mim e que me ama, que sabe o que é melhor para mim, me diga, me dê o que o Senhor acha que eu preciso. Olha que condição diferente da exigência. O que ela recebesse, o que a pessoa que receber vai lhe fazer bem, vai acalmar-lhe o coração, vai lhe encher de motivação para seguir trabalhando, fazendo o que tem que fazer, trabalhando em si fundamentalmente. Por quê? Porque está convicto de que aquilo que recebe é o que vai lhe trazer felicidade. Nada disso é simples. Nada disso é simples. Mas talvez o que a gente precise estar atento e ter foco o que, isso é particular para cada um, de cada um. O que eu preciso fazer em mim para, diante dos exercícios sempre difíceis desta escola, eu ter essa disposição, eu percorrer esse caminho, o caminho do aprendizado. O que eu tenho que fazer? Cada um de nós tem um quê a fazer. Cada um de nós tem uma dificuldade, algo a aprender. É interessante, a mesma lição para cada um é diferente. Mas estou falando muito. E vocês? Alguém gostaria de falar sobre alguma dificuldade deste aprendizado para a gente conversar sobre? Por exemplo, podemos falar o que vocês quiserem sobre o assunto. Porque eu gosto bastante quando a gente conversa sobre como fazer. Porque eu acho que o que fazer, acho que a gente já sabe, né? O caminho a gente já sabe qual é, mas a gente tem dificuldade de andar nesse caminho. A gente poderia conversar um pouquinho, não temos ainda 20 minutos, para conversar sobre como é que eu faço isso. Na verdade, você falou da pedir ao Pai em meu nome, né? O que seria pedir em nome de Jesus? Jesus também falou que é preciso que o velho homem morra e renascer do Espírito. Nós, como crianças que somos, estamos nessa situação, nesse comodismo, a gente não quer morrer. A gente quer avançar sem ter que morrer. É que eu queria que saísse o microfone. Para todos ouvirem, sair no microfone, ela disse que lembrou que é preciso morrer o homem velho
O que significa isso? O processo de aprendizado implica a gente abandonar conceitos antigos para começar a ter outros mais amplos. Vou dar um exemplo de matemática. Lá na escola, em algum momento, aprendemos os números inteiros. 1, 2, 3, 4, certo? E a gente pensava que isso era o mundo inteiro. Pronto, já sei tudo. Não. Aí, um momento, passa 10 anos, a gente descobre que entre 1 e 2 tem um monte de número. São os números irracionais. 1,2, 1,3, 1,4. Aí, ou seja, eu tenho que jogar fora o conceito anterior. Que só existe números inteiros. Eu tenho que jogar fora. Tenho que matar esse conceito. Eu tenho que tirar ele de mim. Para que caiba o novo. Por isso e é uma historinha oriental, que um discípulo estava perguntando exatamente alguma coisa parecida para o mestre, e ele pegou uma xícara de chá, porque eles adoram tomar chá lá no Oriente, e começou a encher a xícara. E não parava de encher, ela começou a transbordar, e o discípulo, calma. Aí ele parou e falou assim, é isso, você não pode encher a xícara sem esvaziá-la antes. Matar o homem velho é esvaziar-se de algo que é velho, que é menor. E nós precisamos da disposição para isso. E não é aquela ideia, eu acho que o que a gente nos dificulta é achar, então eu estava errado antes. Não estava. Porque ninguém estava errado por acreditar que só tinha números inteiros. Não estava errado. Mas era uma verdade menor. Então, não precisamos deixar o nosso orgulho nos atacar. Mas eu estava errado até hoje. 20 anos, 50 anos errado. Não. Acrescente algo maior. Mas você precisa tirar o anterior. Então, essa de fato é uma grande dificuldade. Uma grande dificuldade. O aprendizado exige que a gente vá deixando para trás algumas coisas. O que mais? Que são as nossas dificuldades? Alguém gostaria de nos dizer? Colocar? Eu vou repetir a frase, porque essa frase causa uma fisgada no caminho. Tudo o que acontece conosco é útil. Mas alguém roubar a minha casa? Também. Difícil, né? E se eu quebrar a perna? Também. Se eu ficar doente? Também. E se eu ganhar na loteria? Também. O pessoal pensa que ganhar na loteria é bom, né? Eu rezo quando eu vejo aquelas filas na loteria. Rezo pelas pessoas. Porque elas podem ganhar. Coitadas. É muito perigoso ganhar muito dinheiro. Não é muito perigoso? Sabe por quê? Imagina você ganhar 30 milhões. Nem sei o que é isso. Né? 30 milhões de reais. Pedirei contas da tua administração. Está lá no Evangelho. Será que a gente sabe ter muito dinheiro, gente? A gente troca os pés pelas mãos, né? E aí a gente vai lá e entra na fila da loteria, pedindo sarna para se coçar. Eu rezo por quem está na fila. Eu já falei para Deus, se Ele quiser que Ele me dê dinheiro, Ele se vire. Eu não vou facilitar. Não vou facilitar. Porque eu não sei se eu dou conta. Sei. Então, ter muito dinheiro é uma prova muito difícil. É um exercício muito difícil. A gente pensa que existem as provas, são todas as coisas difíceis e as coisas boas da vida, como você citou, né? Não, tudo são provas. Saúde, por exemplo, todo mundo pede saúde, né? A gente sabe ter saúde? Sabe manter a saúde? Não, né? A maior parte de nós, a maior parte da vida viveu com saúde. Não viveu? Por que perdeu?
Talvez porque não soube viver com saúde. A saúde é um aprendizado, gente, muito difícil. Eu acho que viver com doença é mais fácil, porque ela nos mantém no trilho, né? A saúde fala que não pode, dói, não sei o quê. A gente fica ali quietinho, revoltado, mas fica. Né? A saúde a gente nada, vai, pinta e borda, né? Aí cria harmonia no nosso corpo. Por quê? Para aprender a ter saúde. Então, por isso que eu falei que tudo é útil. A saúde, o dinheiro, o corpo bonito. O corpo bonito é uma encrenca. Edgar, hoje é o dia da saudade. Hoje é o dia da saudade? O que você fala da saudade? Hoje é dia da saudade? Eu nem sabia que tinha esse Tem dia. dia, né? Pra tudo. Ficava tudo. E a saudade, Edgar? Todas as pessoas que sentem saudade. Já que aqui nós estamos na escola. Na escola. E retornaremos para a nossa casa. Retornaremos para a nossa casa. Fala da saudade. Olha, a saudade é muito bonita. A gente só tem saudade das coisas que a gente ama e das pessoas que a gente ama. Que bom, né? Que bom que a gente é capaz de ter saudade. Tem gente que talvez não seja. Mas eu acho que tem dois tipos de saudade. E aí a gente precisa tomar um certo cuidado. Tem a saudade que dói demais. Essa é uma saudade que é que nem a tempestade, sabe? A tempestade chega, aquele vendaval, aquela chuva arrancando tudo, destruindo a lavoura, as casas. Essa é uma saudade muito dolorida e destrutiva. Essa a gente precisa tentar evitar de ter. Mas tem uma outra saudade que é que nem a chuva mansa depois da seca. Sabe? Que chove devagar, que molha a terra do coração, sabe? Que essa chuva cai acolhendo, cai curando, cai confortando até. Essa é a saudade boa. Essa é a saudade que, inclusive, muitas vezes nos mantém vivos, sabe? Essa é a saudade que cura. É a saudade que nos permite viver o amor. Porque a gente só tem saudade de quem ama ou das situações que amamos. Essa é uma saudade de quem continua vivendo o amor. Porque, como eu disse, é curativo, alimenta. E eu ouso dizer que talvez não doa, de tão boa que é. A primeira machuca demais. Saudade que todos nós sentimos, né, Edgar? Todos nós sentimos saudade. Sim. Que bom. Sempre passa. Porque eu sinto saudade da minha mãe, do meu pai. Sim. já partiu, Ou da minha infância. Da minha infância. Por quê? Porque o amor. Sim. O amor vai se ativar em mim. Então eu observo esse amor, essa saudade sadia. Sim. Imagina você não ter saudade de alguém? Da família, por exemplo? De um amigo, de uma amiga? Que triste. A saudade indica a sua capacidade de amor. A sua capacidade de amor. A gente devia falar assim, meu Deus, olha, eu sou capaz de amar essa pessoa. De sentir saudade dela. Olha, é uma virtude. É um grande exercício. Muito. Que todos nós viveremos. Porque só tem duas alternativas. Ou alguém vai morrer ou você. Ou seja, lembra que eu disse? Que tudo aqui é temporário. Tudo. Só o amor que não é. Só o aprendizado que é permanente quando se realiza. Tudo aqui vai acabar, gente. Tudo.
A nossa família, como é, vai acabar. A cidade, como é hoje, vai acabar. Por quê? Ela vai sofrer transformações. Nós, porém, permaneceremos. Isso é de um conforto sem fim. Nós permaneceremos. As relações entre os corações permanecerá. Isso não se apaga. Nada apaga. Nada. Nem o tempo. Coitado do tempo. Por isso que eu continuo, por mais que eu pense, considerando que esse conceito, porque não é só uma frase, é muito verdadeiro. E ele nos ajuda, tudo que acontece comigo é útil, ele nos ajuda a viver de uma forma mais leve. Porque aí o mundo não está contra mim. As pessoas não estão contra mim. Eu não preciso ter medo do amanhã. Eu não preciso. Eu não preciso ter medo de abrir o exame do médico. Não preciso. Porque seja o que for que vai acontecer amanhã, vai ser muito bom para mim. Mesmo que dê muito trabalho. Se eu sair daqui e quebrar ali na escada a perna, eu vou ser obrigado a dizer para vocês, ainda mais depois de hoje, que foi ótimo. Não dá para falar. Não vou falar que foi ótimo, né? Mas eu vou considerar, meu pai, pelo jeito eu precisava disso. Vou ver o que eu vou aprender aqui. Essa disposição. Não precisa fazer festa porque quebrou a perna, tá? Não vamos fazer festa. Seria um pouco exagerado, né? Mas vamos nos colocar nessa disposição. Senhor, o que eu preciso aprender? Me auxilie, eu não estou entendendo. Ele vai responder. Está lá no Evangelho, né? Que pai que pedindo pão daria pedra? Então se eu pergunto, ele responde. Só que eu preciso ter ouvidos, de ouvir. Porque ele não vai aparecer aqui para responder, óbvio, né? Às vezes no para-choque do caminhão é a resposta. Às vezes é numa frase que eu li ali, alguém, a vizinha, a pessoa do supermercado. Esteja atento. Esteja atento. Ele responderá. Normalmente a gente não quer ouvir, porque não é a resposta que a gente quer, demonstrando que nós não estamos abertos ao aprendizado. Não podemos apressar o amadurecimento da manga. O pai espera. Vejam que o sofrimento é evitável. O sofrimento não é obrigatório. Se eu buscar compreender e aprender, o sofrimento vai diminuir, talvez acabar. Estamos querendo mesmo que o sofrimento diminua? Ou a gente ainda continua querendo que seja do nosso jeito? Veja, para finalizar, não foi por acaso que eu comecei da base. A base são premissas que explicam o resto de tudo que foi dito. As bases sustentam o edifício. Se a base está errada, joga fora o edifício. Então, se eu não confio em Deus, é porque talvez eu não acho que Ele seja bom. Eu preciso decidir o que eu acho, o que eu acredito, qual é a minha convicção. Nós precisamos começar da base. A vida, por mais que eu tenha colocado com essa leveza, e eu coloquei de propósito, assim, com essas brincadeiras, ela é muito séria. Porque tem lágrimas no meio dela. Infelizmente, mais do que a gente gostaria. E a maioria delas são evitáveis. E por que a gente não evita essas lágrimas? Porque a gente se distrai com aquilo que não é importante. Muitas coisas nessa vida não são importantes.
E a gente gasta metade da vida com elas. A gente não quer prestar atenção que o tempo está passando, certo? Não quer conversar sobre essa passagem do tempo e as transformações que é a passagem do tempo. Eu conheço uma pessoa, quando fez 60 anos, entrou em depressão. Sabe por quê? Porque fez 60 anos. Percebam que ela demorou 60 anos para fazer 60 anos. Não é uma surpresa. Ninguém faz 60 anos de repente. Certo? Mas para ela foi de repente. Por quê? No que ela estava distraída? Então, e nós estamos distraídos ou estamos nos atentando, investindo a nossa energia, a nossa saúde, o nosso cérebro, o nosso olhar, o nosso tempo com aquilo que vai me preparar para as transformações da vida? Porque vocês sabem, né, na escola, termina o ano, tem uma avaliação geral, né? Nessa escola também. E eu vou resumir essa avaliação em duas perguntas que é a mesma pergunta. Mas é interessante que essa avaliação não precisa esperar o final do ano. Pode ser feita hoje. Aliás, deveria ser feita todos os dias. Para nos manter alertas e não distraídos. A pergunta de avaliação é: no que você se tornou? O que você fez com você? Essa é a pergunta. Que certamente vai ser feita no final dessa escola. Mas pode ser feita agora. Porque eu tenho 59 anos. Até hoje, Edgar, você se tornou no quê? O que você fez com você? É uma pergunta que eu tenho que fazer para mim. Porque eu posso ir embora agora. Posso voltar para casa agora. E aí não adianta essas questões estar pronto ou não. Porque a gente não se apronta de repente. A gente demora 59 anos para se aprontar. Tá certo? A gente está se aprontando todo dia. Queiramos nós ou não. O que eu fiz comigo? No que eu estou me tornando? E eu estou me tornando através do que penso, e através do que sinto, e através dos meus atos, de como eu invisto o meu tempo. A vida é muito séria, de fato. Apesar de termos todo o tempo do mundo, é muito perigoso perder tempo. Porque possivelmente o resultado são lágrimas. Possivelmente. Porque o tempo é amor também do Pai por nós. Não é para viver uma vida triste, óbvio. Não é para viver uma vida séria. É para viver uma vida com responsabilidade. Entendendo a importância dessa escola. E a importância da gente olhar para dentro com honestidade. Sem medo de dizer, isso ou aquilo, de ver isso ou aquilo, de identificar isso ou aquilo. A realidade não muda se você não vê. Olhar para dentro e se colocar disposto a aprender. Porque errar não é um problema. Todo mundo está autorizado a errar. O problema é a gente não querer aprender. Isso é grave. Bem, gente, eu esperava que vocês falassem mais. Estamos aprendendo. Eu também. Mas eu agradeço muito a disposição de vocês, de ter esse diálogo, de pensarem comigo. E tenhamos a certeza de que o amor desse Pai supre as nossas imensas dificuldades. E Ele está conosco, querendo que a gente aprenda a ser feliz
logo, para que a gente seja feliz. O Pai nos abençoe, que assim seja.